Então é muito importante aqui a gente ler um pouco sobre o verso que eu escolhi, ok? É um pouco antes. Esse verso aqui é um verso do Bhagavad Gita, um desses versos que a gente já falou para Ashton. São 800 versos do Bhagavad Gita, ok? 800 versos, contadinho, pode contar. Se não acredita, vem aqui e conte. 1, 2, 3, quando chegar em 800 terminou. Tem 800 versos do Bhagavad Gita. Então no Bhagavad Gita, Krishna fala eu não vou falar o sânscrito, né? Vocês falam sânscrito aqui? Fala, sim. Fala um pouquinho do sânscrito? Se falar, você falar. Pode falar? Então, tem algumas palavras sânscritas que a gente vai falar aqui, que fortalece o ambiente, purifica mais o ambiente e ajuda a compreender o texto, né? Vocês podem tentar repetir. Eu vou falar palavra por palavra. Jagyartha, Jagyartha, Karmanaha, Karmanaha, Aniyatra, Aniyatra, Loka, Loka, Ayam, Ayam, Karma, Karma, Bandhanaha, Bandhanaha, Tat, Tat, Artam, Artam, Karma, Karma, Vanteya, Vanteya, Mukta Sangha, Mukta Sangha, Samachara. Samachara. Agora eu vou ler em partes, ok? Jagyartha Karmano Nyatra. Não consegue repetir, né? Lokayam Karma Bandhanaha Tadartam Karma Kampeya Mukta Sangha Samachara. Tradução e significado por Srila Prabhupada. Assim, para a gente compreender melhor a tradução, quando eu vou falar algumas palavras, vocês repetem, tá? Fica melhor. Olha. Deve-se realizar trabalho. Deve-se realizar trabalho Como um sacrifício a Vishnu. como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho produz o trabalho produz cativeiro neste mundo material. neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, Ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos execute seus deveres prescritos para a satisfação dele. para a satisfação dele. E dessa forma, E dessa forma, você sempre permanecerá livre do cativeiro. livre do cativeiro. Vou repetir sozinho. Deve-se realizar o trabalho como um sacrifício a Vishnu. Caso contrário, o trabalho produz cativeiro neste mundo material. Portanto, ó filho de Kunti, execute seus deveres prescritos para a satisfação dele. E desta forma, você sempre permanecerá livre do cativeiro. Então, essa tradução foi mais ou menos o que a gente estava explicando, né? Ok? Só tem a palavra Vishnu. Vishnu é outro nome de Deus, assim como Madhava, Vishnu, Damodara, Krishna. Deus tem infinitos nomes, né? Principalmente na cultura védica. Relata-se milhares e milhões de nomes de Vishnu, de Deus. Então Deus tem tantos nomes quanto as ondas do oceano. Elas são ilimitadas, né?
Então vamos agora ler o significado de Sua Divina Graça ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, ele é o fundador da nossa sociedade, né? Já expliquei, e foi ele que traduziu do sânscrito, e além de traduzir, ele também colocou um significado, uma orientação para que a gente possa entender os versos de Krishna. Então, significado. Desde que temos que trabalhar, até mesmo para a simples manutenção do corpo, os deveres prescritos para a posição social e as qualidades específicas são feitos de maneira tal que o propósito possa se cumprir. O que Krishna está falando aqui? O que é que Prabhupada está falando aqui? Ora, nós temos que trabalhar, não é verdade? Não é verdade? Todo mundo tem que trabalhar. Até para comer a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que criar processos religiosos para que o nosso trabalho seja um trabalho espiritual. Não é verdade? Por exemplo, eu tenho que comer, e para comer eu tenho que cozinhar. Eu posso comprar as verduras para cozinhar, posso cortar, cozinhar as verduras, os cereais, depois de pronto eu posso oferecer aquele trabalho que eu fiz, aquela comida, para Krishna. Aí quando Krishna aceita aquele alimento torna-se espiritualizado. Então o meu ato de comer não é só comer, ele está carregado de bhakti. E essa bhakti tem vários níveis. Você, por exemplo, pode pegar um sorvete na sorveteria. Um sorvete tão bom, aqui é quente, né? Um sorvete é muito gratificante, né? Aí você pode pegar aquele sorvete e chegar e ali mesmo pensar: Deus, por favor, aceita aqui esse sorvete. Eu sou tão caído, quero comer esse sorvete, mas eu não vou comer se você não aceitar, por favor, aceita aqui. Você faz uma oração para Krishna. Aí ele aceita aquele sorvete que você come. Você espiritualizou. Antes, você podia simplesmente pegar o sorvete, opa, que sorvete bom, e comer o sorvete. Mas se você, antes de comer o sorvete, você disse: não, quem me deu esse sorvete foi Deus. Ele é o proprietário de tudo. E Ele está me dando esse sorvete. Deixa eu oferecer para Ele em sacrifício primeiro. Para eu me lembrar que Ele é o primeiro. Ele é o primeiro em tudo na minha vida. Aí você já tornou espiritualizado o ato de comer o sorvete. Agora, a sua devoção depende de você. Você também pode dizer: não, eu prefiro fazer o sorvete em casa. Aí já tem mais devoção. Aí você compra a graviola na feira, escolhe a melhor graviola, né? Vai no supermercado, compra o leite, escolhe o melhor leite da vaquinha mais fofinha, aí você coloca lá, bate e coloca no refrigerador e espera até o outro dia, quando ele congelar, ficar cremosinho. Aí você vai lá e oferece a Krishna. Isso é muita devoção, né? Isso aí é muita devoção. E só assim é que você come o sorvete. Agora, qual é a melhor devoção? O segundo caso, né? Mas a gente tem uma vida tão corrida, né, que a gente pode pegar o sorvete e cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, levar o sorvete aos céus para que Krishna aceite. Mas é lógico que durante a nossa vida, o melhor processo é você ter uma vida simples, que você não precise ter uma vida tão árdua que você tenha que, no meio da rua, ficar oferecendo comidas para Krishna, né? É verdade? Ou se você vai num restaurante, eu trabalho o dia todo na rua, eu não posso ir para casa cozinhar, eu vou num restaurante de Krishna, não é verdade? Aí tem um restaurante do Vaikuntha, que ele estava aqui, não é verdade? Aí você vai lá, se eu estou no centro
e eu preciso comer, e eu não vou comer, eu não tenho como cozinhar aqui no centro. Porque aqui no restaurante, vou no restaurante dos devotos, porque eu sei que lá a comida é oferecida a Krishna, é passada. Então você está purificando o seu ato de comer. Né? Então aqui, nessa linha aqui, Prabhupada está falando isso, nós temos que criar regras e divisões sociais de forma que as pessoas possam usar o seu trabalho para se purificar. Você vai ter que comer. Aí você vai comer onde? No restaurante de Krishna. Não é verdade? Ou então você vai em sua casa. Mas às vezes ir para casa é difícil. Difícil. Está no meio da rua. Então, aí Prabhupada continua explicando. Jagya significa Senhor Vishnu, ou execuções de sacrifícios. Todas as execuções de sacrifícios também se destinam à satisfação do Senhor Vishnu. Então aí Prabhupada fala o significado da palavra Jagya. Então, o que é sacrifício? É o sacro ofício. O que é sacro? Sagrado. O que é ofício? Trabalho. Né? Então essa palavra portuguesa, trabalho sagrado, sacrifício, se casa bem com Jagya. Entende? É aquilo que você trabalha como uma oferenda ao Senhor Supremo. E isso aí é o sacro ofício. Então não importa onde você trabalha. Se você for militar e você estiver tendo que perseguir os bandidos e prender, e às vezes trocar tiro com bandido, suas balas têm que ser oferecidas a Krishna. Vence lá as balas, canta Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. E guarda, porque você está fazendo aquilo para o seu dever, que você assumiu perante a sociedade, aí você tem que fazer aquilo para Krishna. Tem muitos devotos, o Lakshmana, ele é policial, 35 anos como policial, se aposentou agora. Ele oferecia para Krishna, pegava os bandidos, botava na cadeira, ó Krishna, fica com esse aqui, ó. Toma conta dele aí nas suas várias expansões. Porque ele faz tudo, fazia para Krishna. Então não é que você para de fazer, mas você faz para Krishna. Aí tem um devoto que disse assim, lá em Recife também, o Bruno, não é o Rafael, não, o Bruno. O Bruno é cantor, né? O Bruno é cantor, e o Bruno fala, poxa, eu ganho dinheiro cantando, mas as minhas músicas não são Hare Krishna, não são músicas devocionais, né? Aí eu falei para ele, não tem problema. Quando você estiver cantando assim, meu amor, você pensa em Krishna. Meu amor, Hare Krishna, Krishna é o nosso amor. Entende? Aí você pode cantar as músicas lá, todas que as pessoas estão... E olha, eu tenho certeza que se você cantar meu amor para Krishna, as pessoas vão gostar muito mais do que outra pessoa cantando pensando em Maya. Entende? Aí, ele disse, mesmo, eu observei, depois que eu comecei a cantar assim, cantar e meditar, que eu estou cantando para Krishna. Aí eu expliquei para ele que nesse livro, que nós temos aí à venda, eu acho que ainda tem, né? Não tiver o tempo. Esse livro aí é A Vida Espiritual de George Harrison. George Harrison ele fala que a música que ele mais fez sucesso foi a que ele fez para Krishna. Ele fez a música para Krishna. Ele fez pensando em Krishna. Só que, em vez dele botar ele botou ela para não pensar que ele era gay, entendeu? Ele botou ela, no final ele só trocou ele ri, puxi, entendeu? Rimava quase. E ele fez, é a música que ele mais fez sucesso. Ele fez para Krishna. Então tudo que nós temos que trabalhar
Nós temos que manter, por exemplo, esse templo aqui, ele não foi construído de graça. Eu acho que não. Não me parece ter sido de graça, não. Ele foi construído com o trabalho dos devotos. Os devotos trabalharam e um pouco do fruto do seu trabalho eles ofereceram aqui para comprar essas telhas, essas madeiras, que hoje aqui a gente está desfrutando dessa adoração a Cristo. Então, de alguma maneira, algum devoto aqui trabalhou incorretamente, porque é muito difícil nesse mundo você ser 100% correto. Muito difícil. Você comete erros, né? Comete erros. Faz parte. Faz parte. Você pode procurar uma profissão que você seja o menos violento, agressivo com os outros possível. Mas ainda assim, você vai pisar numa formiga e você vai matar a formiga, coitada, entende? Estava indo para casa dar comida para os seus filhos, você pisa em cima dela, esmaga, você cometeu uma agressão com o ser vivo. Então, para purificar isso, Cristo fala, para tirar você dessa prisão, desse cativeiro, você tem que executar sacrifício, sacro ofício, oferecer os frutos de sua ação para Krishna. Aí você diz, mas eu não tenho muito. Mas se Jesus Cristo falou, qual que vale mais? A moedinha da pobre viúva, que foi lá e botou, tem um nome lá, da cabala que a pessoa coloca lá, o cestinho, e o outro colocou uma fortuna. Quem valeu mais? Aquela fortuna para o homem rico não valia nada, porque para ele colocar aquela moedinha era a única moedinha que ela tinha, ela deu tudo. O óbolo da viúva. Isso, como é o nome? Óbolo da viúva. Óbolo, é isso, óbolo da viúva, certo? Então, não é a quantidade, mas é a devoção que você faz. Essa devoção, okay? É oferecer o fruto da sua ação, porque isso me purifica. Então, se recomenda várias atividades. Quanto tempo? Que hora acaba a aula? 20 minutos, mas fica à vontade. Vai acabar em 20 minutos? Mas fica à vontade. Tem tudo isso ainda? Mas vamos lá, eu acho que eu acabo. Vai acabar até antes. Já teve uma reunião e a gente conseguiu acabar a reunião na hora. Certo? E discutiu todos os temas e voltou tudo. Eu estou inspirado assim. Vamos lá. Então vamos continuar aqui. Estávamos falando então de Jagya, o que é sacrifício, né? Que Vishnu também é chamado de Jagya, sacrifício. Continuando. A consciência de Krishna é, portanto, nossa, Prabhupada vai definir o que é a consciência de Krishna. Atenção, atenção. A consciência de Krishna é, portanto, a execução de Jagya, como se prescreve neste verso. Então, o que é a consciência de Krishna? É você trabalhar oferecendo o fruto dos seus trabalhos para Krishna. Arjuna era um guerreiro. Ele estava matando as pessoas. Como é que ele poderia estar em consciência de Deus? Porque ele estava fazendo aquilo como um dever prescrito. Ele estava fazendo aquilo porque era, segundo as qualidades dele, o que ele deveria fazer, o que era apropriado segundo as qualidades dele. Então, ele estava em consciência de Krishna. Então, a consciência de Krishna não é a pessoa ficar o tempo inteiro cantando Hare Krishna. Esse é seu dever prescrito, ficar na sala do tempo o tempo todo cantando Hare Krishna? Se não for, você não está em consciência de Krishna, não. É seu dever prescrito ficar no altar o tempo todo adorando a deidade? Se não for, mesmo que você esteja no altar, você não está em consciência de Krishna. Você tem que fazer o que é necessário, fazer de acordo com suas qualidades, com o que Krishna precisa que você faça naquele momento. Entende? Então, todos nós devemos trabalhar de acordo com esse princípio da consciência de Krishna. Senão as coisas não funcionam. Não funcionam. Já pensou se os devotos aqui, que devem ter tido um sacrifício, muito trabalho para fazer isso aqui, eles pensassem, não,
a gente tem que meditar. Vamos meditar. Vamos meditar naquela florzinha ali. Essas coisas que a gente fez para Krishna, para receber as pessoas, para falar de Krishna, não estariam aqui. E Krishna não estaria satisfeito. Então esse trabalho, essa meditação, para Krishna, não ia valer muita coisa não. Claro que, bom, se é dele ficar aí cheirando cocaína e fumando maconha, é melhor que ele fique lá, meditando lá na plantinha, né? É melhor. Mas o que Krishna quer mesmo, a gente tem que entender isso. Qual o que Krishna quer? Qual é o que Krishna quer para nós? Meditem nisso. Qual é a missão que Krishna tem para mim? O que Krishna quer de mim? Porque Krishna quer alguma coisa até da plantinha, do cachorrinho, do passarinho. Todos têm uma missão, todos têm um elo com o grande plano do Senhor do Universo, Jagannatha, Senhor do Universo. Qual é a minha parte nesse plano? Como eu vou me engajar? Aí isso é quando você descobre isso, não é só descobrir e ficar em casa não, é descobrir e agir, porque quem ama faz alguma coisa. Ok. Aí, a instituição Varnashma também visa a satisfação do seu Vishnu. Varnashrama Charavata Purushena Parapumam Vishnu Aradhya Te. Vishnu Aradhya Te. Vishnu Purana 3.8. Isso aqui é um verso em sânscrito, certo? O que significa esse verso em sânscrito? Ok? Ele diz que existe uma instituição chamada Varnashrama Dharma. Varna significa uma coisa e Ashma significa outra. O Varna são divisões sociais. E o Ashma são divisões espirituais, né? Aí nós temos aqui o Varna e Ashma. E ele fala que esse verso foi instituído pela própria Suprema Personalidade de Deus. Porque as pessoas que seguirem essas divisões sociais, que na divisão social é uma divisão de trabalho, uma divisão de ação, certo? Tanto espiritual quanto social, as pessoas que seguirem isso, elas vão sendo guiadas para a prática da consciência de Cristo. Por isso que Prabhupada não fala e também, ele estava falando da consciência de Cristo. Ele está falando e também existe o Varnashrama, que é uma prática. A sociedade, ela é naturalmente dividida em quê? Socialmente. Os estudantes, né? Começo da vida, estudante, né? Depois vem os jovens, né? Que são os trabalhadores, os chefes de família. Depois, quando fica um pouquinho velho, que os filhos estão crescidos, né? Que ele já tinha que ganhar, não vai ficar rico mais, não vai ficar rico, né? Ele não vai mais ficar rico, ele já trabalhou o que tem que trabalhar. Então, ele procura cultivar valores espirituais mais intensos. Ele se retira um pouco dos negócios, começa a ganhar menos, simplificar a sua vida e se dedicar mais às práticas espirituais. É uma outra fase. E depois a última fase, quando ele se sente maduro, se ele se sentir maduro, ele pode simplesmente se dedicar completamente ao serviço ao Senhor. Ser um missionário, né? Então, essas são as divisões sociais. Tem uns nomezinhos sânscritos, mas não veio bem ao caso aqui, os devotos sabem, os visitantes estão aprendendo com o tempo se quiserem. Não importa, é importante saber que existe fase de estudante, fase de jovem trabalhador, fase de retirado, né? E fase de renunciado, né? Existem as divisões espirituais, né? São divisões espirituais, que são os ashramas.
O primeiro ashram também é o ashram iniciante. Então, quando você inicia, logo quando você nasce, não casa. Então, você é solteiro. E você fica solteiro até você aprender as coisas do mundo. Certo? Quando você está formado na sua aplicação espiritual, né? Aí você pode se casar, se juntar com outra pessoa e com ela constituir uma família, e nessa família cuidar dos seus filhos, trabalhar, né? E educar seus filhos e ajudar a construir uma sociedade cada vez mais digna, né? Então essa é a segunda fase de casado. Depois da fase de casado, né? Aí vem a fase de retirada, né? Exatamente. Então na outra eu troquei, eu estava falando sobre os varnas, né? Isso? Aí não, eu estou falando a mesma coisa. Casado, retirado, não. Vamos voltar. Então, isso aí eu já expliquei. Eu estava explicando a mesma coisa. Os varnas, né, são divisões da sociedade, né? Isso aqui eu expliquei os ashmas, eu já tinha explicado. Agora vamos explicar os varnas. Os varnas. Olha, na sociedade tem vários tipos de trabalho. Então, o trabalho dos professores, né, é um tipo de trabalho, né? O trabalho dos intelectuais é um tipo de trabalho, né? O trabalho dos sacerdotes, dos monges, é um tipo de trabalho. Então, essa é uma classe de trabalho que você pode escolher. Agora, pode também escolher uma outra classe, ou seja, de ser militar, de ser administrador, de ser comandante. Então, é esse tipo de líder que governa a sociedade. É outra classe. Aí tem a outra classe que é do comerciante, né? O comerciante, ele tem o comércio dele, ele negócio de comprar, vender, produzir também, né? Agricultura. Então essa é a classe dos comerciantes. E a outra classe é aquele que que gosta de trabalhar para os outros, gosta de ser empregado. Não, eu prefiro ser empregado, porque tem minha renda certa, tem que incluir em mim, né? Eu tiver um emprego, eu vou ter plano de saúde, né? Vai ter 13º, tudo certinho. Então são a classe da maioria da população que não gosta não são empreendedores, como são os comerciantes, né? Não gosta de criar nada, gosta de trabalhar para os outros, né? Então essas são as divisões que nós chamamos de divisões sociais de trabalho, certo? E as outras divisões são as divisões religiosas de trabalho. Bom, então, com base nisso, né, Krishna fala que seguindo esse processo, a pessoa vai se purificando e vai chegando ao objetivo da vida. Bom, aí olhando aqui para o tempo, faltam 5 minutos. Tem mais um parágrafo aqui. Esse parágrafo eu não vou explicar, certo? Porque eu vou deixar, se vocês tiverem alguma pergunta, eu respondo sobre o que foi falado. Mas eu não vou explicar porque todo o parágrafo de Prabhupada, nos significados dele, é carregado de muito significado. E se você pensa que você lê uma linha, você pensou que entendeu, não entendeu. Você tem que refletir, porque tem muitas palavras ali que remetem a outros conhecimentos que você tem que ter para poder entender aquilo ali, né? Então, mas esse aqui eu não vou fazer o que eu fiz nesse primeiro parágrafo, certo? Eu vou só ler e depois abrir um espaço aí para as perguntas. Então, bora lá. Portanto, deve-se trabalhar para a satisfação de Vishnu. Qualquer outro trabalho feito neste mundo material será causa de cativeiro, pois o trabalho, bom ou mal, tem suas reações, e qualquer reação ata o executante. Por isso,
temos de trabalhar em consciência de Krishna para satisfazer Krishna ou Vishnu, e enquanto executamos essas atividades, estamos na fase liberada. Esta arte de trabalhar é magnífica e no início este processo requer uma hábil orientação. Deve-se, portanto, agir muito inteligentemente sob a qualificada orientação de um devoto do Senhor Krishna, ou sob a instrução direta do próprio Senhor Krishna, sob cuja ordem Ajna teve a oportunidade de trabalhar. Nada deve ser executado para o gozo dos sentidos, mas tudo deve ser feito para a satisfação de Krishna. Esta prática não só nos salvará da reação do trabalho, mas também nos livrará pouco a pouco, elevará pouco a pouco ao serviço transcendental amoroso ao Senhor. O único meio que pode promover-nos ao reino de Deus. Ok, então agora, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, pode fazer. Ok, então a aula se estendeu muito para Lu, para Ana. Sobre isso, você está falando do político, né? Ladrões, né? Então, mas eu queria assim, uma explicação porque que apesar de Krishna colocar a Arjuna para governar e tudo, mas ainda assim, apesar de Duryodhana ser um político ladrão, ele tinha afeto, quer dizer, o Sr. Balarama tinha afeto por ele. Pode esclarecer alguma coisa a esse respeito? Bom, o Sr. Balarama é o irmão de Krishna, né? Isso. Então ele também é a suprema personalidade de Deus. Isso? Ele é o irmão de Krishna, também é a suprema personalidade de Deus. E o Sr. Balarama é Nityananda, né? Não é verdade? E o Sr. Nityananda, ele é uma personalidade de Deus que representa o Guru, né? O Guru, o mestre espiritual, aquele que é repleto de toda misericórdia, né? Então, o mestre espiritual, ele tem, assim, a qualidade de não rejeitar seu discípulo. Ok? Então, Duryodhana, na qualidade de lutador, certo? E Balarama era também Kshatriya, lutador, aceitou Duryodhana como seu discípulo. E é dever, assim, pelo menos Balarama sentiu que era dever dele como mestre espiritual proteger seu discípulo. Duryodhana, apesar de toda a patifaria, o mestre espiritual aceita tantos patifes como eu, né? Para ser seu discípulo, entende? E Duryodhana, assim, pensando assim, quem é mais patife? Harichakra ou Duryodhana? Harichakra, com certeza. E o mestre espiritual protege, né? Me protege, apesar de eu ser patife, porque Duryodhana vinha de uma descendência elevadíssima, né? De reis, né? Filho de Kunti, filha esposa de Dhritarashtra, Gandhari, esposa de Gandhari, alta descendência. Então, com certeza, se botaram na balança Harichakra, Duryodhana, e Harichakra está lá embaixo. É totalmente pecaminoso. Mas Balarama, como mestre espiritual, se ele é capaz, se o meu mestre espiritual, Prabhupada, Acharya Deva, conseguiu me aceitar, apesar de ser tão caído, Balarama aceitou Duryodhana. E quando ele aceitou Duryodhana, entende? Ele protegeu seu discípulo. Ele não deixou de punir seu discípulo, mas também não queria deixar que ninguém fizesse mal para seu discípulo. E não queria ver seu discípulo derrotado. Né? Aí tanto que quando houve a batalha de Kurukshetra e Duryodhana estava previsto a ser derrotado, e Balarama sabia disso,
ele disse que eu não vou participar dessa batalha, sai fora. Mas ele também criticou Bhima quando derrotou Duryodhana. Ok? Então, essa é a qualidade de Balarama como mestre espiritual. Ele mostrou. Assim que eu penso assim, eu não consigo encontrar outra explicação. Certo? Eu vejo Balarama como a figura que representa o mestre espiritual. Entende? E se Duryodhana, apesar de ser patife, aceitou Balarama como seu guru, Balarama quis protegê-lo. E como ele não podia protegê-lo, porque Krishna já tinha feito todo o passatempo lá, ele disse, então eu vou peregrinar. Às vezes a gente vê isso, né? Que o discípulo comete uma grande ofensa, o mestre espiritual pode até puni-lo, mas o mestre espiritual faz tudo para proteger aquele discípulo. No cristianismo você também tem alguns momentos como esse, né? Quando Cristo, com relação ao cobrador de impostos, né? Ele também justifica. Né? Como é? É uma passagem